Gostaria de dar boa noite a todos. Boa noite, saudar a mesa, professor Glauco, muito obrigado pelo convite, em nome de quem eu saúdo os demais representantes. O tema que me foi proposto hoje foi sobre a apologética cultural e as ideologias comunistas. Então nós vamos ver que faz sim parte, da nossa experiência cristã nos posicionarmos. Aliás, é um próprio mandamento das Escrituras. A primeira epístola de São Pedro, e a carta de Pedro é uma carta católica, não no sentido da Igreja Imperial, claro, mas no sentido de católicos, uma carta universal, cujo entendimento não precisa nem ser contextualizado em razão do problema da Igreja a qual a carta se refere, porque a carta de Pedro é universal. 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz assim: santifiquemos o Senhor em nosso coração, estejamos preparados para apresentar a resposta a todo aquele que nos pedir a razão de nossa fé. Nós temos que estar prontos para dizer o porquê nós cremos. Aliás, essa passagem aí da 1 de Pedro 3,15, quando nós lemos em grego, quando tem que apresentar a resposta é apologia. Daí que vem o termo apologética. Apologia é até um termo jurídico, do direito processual grego. No direito processual brasileiro, quando alguém entra com ação contra você, você responde por uma peça lá chamada contestação. No direito processual grego é apologia. Então nós somos conclamados por um mandamento escritural, na 1 de Pedro 3,15, para que apresentemos a razão de nossa fé, para que defendamos a fé cristã. Nós somos chamados para pensar o porquê nós cremos. Aliás, o próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, e lá em Mateus 22:37, ele diz, amar a Deus com toda sua alma, o seu coração e o seu entendimento, a sua capacidade intelectual. Deus não quer que nós entreguemos o nosso coração a Ele, mas deixemos o cérebro lá de fora da porta. Conhecer a nossa experiência cristã intelectualmente é inclusive o pressuposto lógico de crescermos em amor por Ele. Como é que você vai amar mais e mais aquele que você não conhece? Então é por isso que é importante que nós saibamos, estejamos preparados. Todo cristão é um apologeta, deve ser um apologeta. Esse é o mandamento das Escrituras. Nós temos que saber o porquê nós cremos, temos que defender a nossa fé. E um dos ataques mais ferozes contra a nossa fé na contemporaneidade são dessas ideologias comunistas. E agora que nós vamos entender por que o comunismo tem por inimigo não o capitalismo, como normalmente se diz, mas sim o cristianismo. É isso que eu vou tentar explicar para vocês. Que a oposição do comunismo atualmente não é ao capitalismo. A oposição do comunismo é ao cristianismo. Como é que isso se dá, pessoal? Vamos pensar assim, fazer um resumo. Antigamente nós tivemos um esforço intelectual que eu acho até válido, de Marx e Engels, que ele queria dizer assim, queria dar um estatuto científico a como a sociedade funcionava, queria entender como a sociedade evoluía. E a visão que Marx teve foi a seguinte: a sociedade funciona assim, você começa com um regime feudal, depois você tem uma revolução burguesa, então nós temos o capitalismo, depois nós temos a Revolução Operária e temos o fim, que é o comunismo, onde, inclusive, o Estado nem mais, numa posição mais avançada, nem mais existirá. Então, Marx que dá um estatuto intelectual a como as sociedades funcionariam. Então, ele teve essa ideia. E qual é o problema dessa ideia, que é inteligente, é bonita, é interessante, mas qual é o problema dessa ideia? Que ela não funcionou. Isso não se replicou na prática. A evidência não comprovou o que o marxismo previa. E um dos principais contra-exemplos, curiosamente, foi a própria Revolução Russa. Na Revolução Russa, você teve uma passagem relevante de uma sociedade grandemente feudal para um momento comunista, sem passar pelo capitalismo. Então, a própria Revolução Russa é um contra-exemplo às previsões da teoria de Marx e Engels. Então, essa teoria não funciona. E os seguidores da teoria sabiam disso, viram isso. O próprio Lenin, por exemplo, tentou dar uma melhorada, porque o que Marx dizia era o seguinte:
Essa é a situação natural da sociedade. A economia, o materialismo, a questão puramente econômica vai fazer com que esses processos aconteçam. A parte ideológica é um reflexo da parte materialista, da parte econômica. Eles disseram isso. Mas como não funcionava, o que seguidores de Marx começaram a fazer? Não, nós temos que agir não apenas na economia, mas nós temos que agir também agora na parte ideológica. Tecnicamente falando, nós não podemos agir como queria Marx, unicamente na infraestrutura econômica, e a divisão de classes aí era uma linguagem econômica, né? Você tinha a burguesia, tinha o operário, tinha o proletariado, era tudo a economia. Então nós não temos que agir unicamente aí, nós temos que começar a agir também nessa parte ideológica. O próprio Lenin já tentou fazer uma ação mais diretamente na política. Então você já tinha uma ação mais ideológica e menos econômica, numa tendência do marxismo já se transformar num pós-marxismo, que seria um marxismo cada vez menos voltado à questão econômica, na questão de ação, e cada vez mais voltado à questão de ação na ideologia. Até que nós temos um pensador italiano, que estava inclusive preso sob o regime de Mussolini, chamado Antonio Gramsci. Gramsci, ele disse assim, pessoal, de fato, o marxismo não tem esse negócio de agir na economia, não. Se for para nós dominarmos, nós vamos agir na parte ideológica. O controle será através da ação na ideologia. Então veja que o Estado, que segundo Marx iria ser extinto com o passar do tempo, passou gradativamente no pós-marxismo, na visão marxista pós-gramsciana, passou cada vez mais a ser algo interessante, porque era um instrumento nas mãos dessas pessoas para agirem na ideologia. Aí como é que isso aconteceu? A partir daí, a ação na ideologia não é mais dividir com os critérios da economia. Nós vamos dividir agora com critérios da ideologia. Então, a partir daí, se criam gradativamente as ideologias que eu chamo comunistas, que têm por fim dividir as pessoas, colocá-las em categorias para dizer como elas devem falar, pensar e agir. Quais são essas ideologias? São várias. Por exemplo, o feminismo é uma delas. O feminismo é uma ideologia comunista que tem por fim o controle da mulher. Uma mulher tem que falar, pensar e agir da forma específica que o feminismo diz que ela deve fazer isso. Se uma mulher não é feminista, ela é atacada pela ideologia feminista. Ela é fortemente atacada para que ela se constranja e se molde, fique igual às outras mulheres que já estão cooptadas pelo feminismo. Então, cada vez mais, essas ideologias ficam mais amplas. Uma outra ideologia clara dessa, qual é? O negrismo. O que é que o negrismo faz? Ainda mais num país como o Brasil, que somos absolutamente miscigenados, misturados, mas o negrismo faz o quê? Passa a percepção de que nós temos que dividir as pessoas agora em negros e não negros. E quem é negro não é livre para pensar da forma que ele quer. Ele tem que falar, pensar e agir da forma que o negrismo diz que ele deve fazer. Eu estava até vendo um negócio na internet, uma entrevista na internet, e tinha um branco e dois negros lá, e um negro disse uma questão lá, não sei o quê. Aí o outro falou, rapaz, isso aí não é ideia de pretão, não. Isso não é ideia de pretão, não. Aí o outro replicou, mas que conversa é essa, ideia de pretão, de não pretão? O que tem a ver a cor da pele com a ideia que eu vou ter? O que tem a ver a cor da sua pele com a necessidade de você ter um pensamento específico em razão da cor da sua pele? Por que a cor da sua pele é determinante para a forma como você vai pensar? O negrismo quer forçar o negro a pensar daquela forma. É interessante que isso aí, cada vez mais, se torna gritante no Brasil, com toda essa política de cotas, tem a ver com isso. Tudo isso aí tem a ver com a perspectiva, a ideia
de que os negros têm de aderir ao negrismo para serem controlados pela elite comunista que diz como eles devem falar, pensar e agir. O LGBTismo faz a mesma coisa com o quê? Com o homossexual. A mesma coisa. Não basta a pessoa ser homossexual, tem que ser militante com a pauta que é dada pelo LGBTismo. Então, o comunismo vai dominar as pessoas, não é mais na economia, é trazendo o homossexual para a pauta LGBTista para que ele fale, pense e age da forma que o LGBTismo quer que ele faça. É tão interessante, pessoal, que qualquer homossexual que for contra isso é fortemente atacado. Tem vários casos. Um dos casos clássicos é do ex-deputado federal, hoje falecido, Clodovil Hernandes. Eu sempre quero dizer que ele é alfaiate, mas o nome é outro, é estilista, né? Que ele era estilista, que é notadamente homossexual, mas uma pessoa de pensamento livre e era radicalmente atacado pelo LGBTismo. Vocês estão vendo que essas manifestações estão cada vez mais atacando a verdadeira diversidade. O que essas manifestações de ideologias comunistas fazem é extirpar a diversidade, querendo fazer com que essas pessoas sejam cooptadas como se fossem uma comunidade de insetos, uma pessoa sendo indistinguível da outra. O negro não é livre para pensar, independentemente da cor da sua pele, como de fato era para ser assim. Não, ele tem que ter aquela mesma visão de mundo que outro negro. A mulher não é livre para pensar, a mulher tem que ser aquela visão que é proposta pelo feminismo. E assim por diante. E o LGBTismo, pessoal, chega numa posição ainda mais perversa, porque quer cooptar, inclusive, as crianças. E por que fazem isso? Engraçado que eu estava falando antes de ontem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e eu disse, o LGBTismo quer cooptar as crianças. Eu vou dizer isso 1000 vezes, porque é a verdade, é claro. Aí saiu em jornal Metrópolis, porque o professor diz que LGBTismo quer cooptar as crianças. É uma coisa óbvia, é óbvia, que quer cooptar. E por quê? Porque o LGBTismo quer cooptar as crianças, essa ideologia comunista. Por quê? Porque a sexualidade é o impulso primitivo. O comunismo ataca a criança pela sexualidade porque a criança não precisa ter uma sofisticação filosófica e intelectual para ser atingida no campo da sexualidade. E uma vez que ela é atingida por esse movimento LGBTista, é a porta de entrada para todos os demais movimentos comunistas. Não existe uma pessoa que entre no LGBTismo que não seja feminista, antinatalista, antipatriarcalista, abortista, daqui a pouco é vegana, daqui a pouco é ecologia profunda. Olhe, sabe onde é que isso leva ao final? Leva à perspectiva da criança, da pessoa, entra por essa porta e daqui a pouco tira o Pai Nosso e traz a Mãe Terra. Fica enaltecendo a natureza, numa espécie de panteísmo tupiniquim. Então, esses movimentos comunistas, eles não querem apenas o nosso coração e a nossa mente, eles querem a nossa alma. Querem a nossa alma. E todos são assim, meus queridos. Eu tive há poucos meses, eu tive na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, depois da floresta amazônica lá, no Alto Solimões, no Solimões colombiano, reunimos um bocado de índio lá para eu falar contra o indigenismo. O que foi que eu reuni um bocado de índio lá? E outra coisa, eu falo índio. Ninguém pode mandar na nossa língua, não. Eu falo índio. Índio, quando eu estava no governo, reuniões, eu tomava conta do patrimônio linguístico. Aí, as reuniões, as pessoas falavam assim, diretor, o senhor não pode falar índio não, tem que falar indígena. Aí eu disse, minha querida, você pode deixar que quem escolhe as minhas palavras sou eu. Eu tenho a capacidade de escolher as palavras que eu vou usar. Porque o índio é tudo menos povo indígena. Ele é povo brasileiro. Ele é brasileiro. Brasileiro.
Porque povo são pessoas que se correlacionam com o território por um vínculo chamado nacionalidade. E o indígena, reunimos os índios todos lá, e o que foi que eu disse lá? Disse, pessoal, vocês sabem o que é que vocês devem plantar? Aos índios, o quê? Eu disse, o que vocês quiserem. Vocês devem plantar o que vocês quiserem. Não é um grupo de 3, 4 antropólogos comunistas que vão chegar e dizer que vocês têm que plantar o que eles quiserem, não. Que você não pode plantar soja, você tem que plantar mandioca. Você não pode plantar não sei o quê. Que conversa é essa? Que controle é esse que as pessoas estão sofrendo sem verem o que está acontecendo? Você pega um bocado de criança lá indígena, né? Como está dizendo, eles chamam indígenas lá, os índiozinhos. Um bocado de criança lá, numa região que aqui se fala português. Você passa o quebra-mola, se fala espanhol. Porque você está na cidade aqui de Tabatinga, no Brasil, depois da floresta amazônica, lá na fronteira com a Colômbia, você passa o quebra-mola, a cidade de Letícia, na Colômbia, fala espanhol. Você pega aquelas crianças, poderiam ser educadas, se elas quisessem, em português, em espanhol, como língua latina, ainda aprendiam inglês e ainda aprendia sua língua mãe, ticuna, maguete, se quisesse. Mas o que é que o grupo de antropólogos querem? Que elas sejam educadas em quê? Ticuna maguete, porque o grupo de antropólogos acha que aquelas crianças só podem ser educadas em ticuna maguete. Meu amigo, para eu encontrar um professor que preste falando português para ensinar física, é a coisa mais difícil do mundo. Você imagina você encontrar um professor que preste para ensinar física em ticuna maguete. Você está condenando aquelas crianças por um grupo de comunistas que querem controlar aquelas pessoas. Então preste muita atenção que o controle é ideológico e a universidade está absolutamente infiltrada por essa perspectiva. Começou no regime militar. O gramscianismo nas universidades entrou nas universidades e hoje o que se espera, a universidade só aceita a diversidade se for diversidade da mesma coisa. Você vai para qualquer universidade pública, eu defendo a diversidade. Vai haver a diversidade que ele defende, tem que pensar do mesmo jeito. Se brincar, não sei se é assim, mas eu imagino, se brincar, tem que pintar o cabelo da mesma cor, tem que usar a mesma roupa. Que diversidade é essa que é a diversidade da mesma coisa? Que diversidade é essa? E aqui eu vou enfatizar, veementizar, sublinhar, reforçar algo muito importante. Não subestime a linguagem, a capacidade da linguagem. Se com Gramsci nós tivemos essa perspectiva de atingir a parte ideológica, o desenvolvimento disso se dá na escola de Frankfurt, em que se chega a uma conclusão que ela é radical. Isso também foi tema do que eu falei lá na Câmara Legislativa do DF. Estava lá o pessoal querendo resistir contra essa lei da censura. Estava a Bia Kicis, o Van Hatten, o Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, Alexandre Garcia dizendo assim, olha, eu estou aqui no jornalismo desde os anos 70, eu nunca vi o que aconteceu, o que está acontecendo agora não. Nunca vi, Alexandre Garcia disse, nunca vi acontecer. E eu fui dizer lá o seguinte, a censura não é apenas na linguagem. Por quê? Porque a conclusão que chegou à escola de Frankfurt foi a seguinte, da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. O controle das palavras que você pode usar não quer dizer que é o controle apenas da forma como você vai falar, não. Porque se não é mais você que escolhe as suas palavras, não é mais você que escolhe os seus pensamentos. Você só pensa com a capacidade linguística que você tem. Só pensa com a capacidade linguística que você tem. Aí você, cristão, tem um menino pequeno, e você ensina o menino a fazer bom dia a todos e a todas. Se disser todos, aí é caso de internação. Todos. Mas bom dia a todos e a todas. Se você diz um negócio desse, seu menino vai achar que é assim mesmo. Ele vai pensar que é assim. Ele vai entender que deve abrir mão do vernáculo
para fazer concessões comunistas. Ele vai dizer, não, o todos eu sei que abrange todo mundo, porque o todos, né, aquela história da passagem do latim para o português, o masculino, o neutro foi para o masculino. Não, mas eu não quero saber disso não, não quero saber de gramática não, eu quero saber como é que o povo está sentindo. Se você faz isso, você não está dizendo para o seu filho fazer uma coisa diferente, falar diferente, você está ensinando seu filho a pensar diferente, a ter uma personalidade diferente. Então tenha muito cuidado com essa estrutura, essas ideologias comunistas que estão na escola com técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral nas crianças para dominá-las. Você quer ver um negócio absurdo que tem? Um verdadeiro absurdo na escola que tem, que muitos pais cristãos fazem sem ter noção do que está ocorrendo? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, cada vez menos, as escolas estão ensinando conteúdos intelectuais e cada vez mais estão querendo passar conteúdos morais, estéticos, éticos, querem dominar a criança. O Brasil criou um instituto único, que é a escola que não ensina ninguém a ler. O método hoje é necessariamente ruim, porque eu, quando era criança, eu aprendi a ler assim, né? Tinha um nome cavalo, eu aprendi assim, ó, C-A-K-V-A-V-A-L-O, né? Eu acho que a gente aprendeu assim. Hoje em dia, bota o nome cavalo e o menino fica olhando para aquilo, parece um hieroglifo da Suméria, para saber o que é aquilo. Por isso que as crianças hoje não aprendem a ler, não aprendem conteúdo intelectual nenhum, e em vez das pessoas verem que o problema está no método, bota a culpa na coitada da criança. É por isso que as crianças hoje têm tudo TDAH, disortografia, descalculia, diz não sei o quê. Coitada, não estão sendo ensinadas de forma adequada para controlar. Aí o que vai passar para a criança é o quê? Conteúdo moral. Olha, o casamento é assim, o comportamento é assim, o comportamento é daquele jeito. Aí você chega para o seu filho e diz assim, porque a prova dele não vai ter só questão intelectual, vai ter questão moral. Como é a família? Questão de sexualidade. Aí você diz para o seu filho assim, meu filho, você sabe, meu filho, que a verdade é assim. Mas você, meu filho, você chega na prova, mas marque aquela alternativa que a professora quer para você tirar nota boa. Quando você faz isso, o que você está fazendo com essa criança? Você está induzindo a criança a agir de uma forma diferente que você ensina que é certo para ela. Isso cria na cabeça dela o que se chama dissonância cognitiva. Quando você induz uma pessoa a agir de forma diferente do que ela sabe que é certo, o critério de moralidade dela não permanece onde está. Ele tende a se deslocar para fundamentar a forma a qual ela está sendo induzida a agir. Então não subestime, você diga para a sua criança, você sabe que o certo é o certo, pois você marca o que eu lhe ensino. Se você tirar um 0 na prova, a gente vai comemorar, vai comer batata frita, tomar sorvete, vai comemorar o seu 0. Vai comemorar o seu 0. Então veja como as coisas estão envolvendo as crianças. Outra coisa, dramatização em sala de aula. Em vez de ensinar a criança a aprender as coisas, vamos fazer um teatrinho. Você sabe qual é o conteúdo daquele teatrinho? Se ela está sendo induzida naquele teatrinho a ter um comportamento diferente de como você ensina para ela, da cosmovisão cristã, depois você não ache ruim se ela estiver achando certo a forma errada como ela está fazendo o teatrinho, o que está sendo ensinando no teatrinho. Então essas ideologias comunistas estão aí para descristianizar o Ocidente. E nós, enquanto igreja, nós temos que ter clareza quanto a isso. Aí as pessoas dizem assim, mas professor, né? Ou quando eu estou na igreja lá, diz assim, mas me diga uma coisa, mas será que o comunismo é tão ruim assim? Será que o comunismo é tão ruim assim? Aí, para deixar bastante claro, que eu digo logo para não ter dúvida, eu digo assim, ó, preste atenção, ó, o comunismo é a ideologia do Satanás. Do Satanás. Pronto. Porque quando você entra por qualquer um desses vieses comunistas, você é absolutamente destruído. Eu não encontrei frase para deixar mais claro o meu posicionamento do que esse, porque não é possível. Você ainda acha que eu... Satanás.
Comunismo é inimigo de capitalismo? Não mais, meus queridos. Não ache isso. Toda vida que eu publico um negócio contra o comunismo, aí o povo diz, mas e o capitalismo, não sei o que. Eu digo, ai meu Deus, vou nem olhar mais para esse negócio, porque já estou cansado de explicar ao povo. Comunismo não tem nada a ver com capitalismo mais. Eu fui para a Tailândia, quando eu voltei, fiz conexão, tem um voo de Rio-Dubai. Todo mundo que vai para aquela região faz conexão em Dubai para o Brasil. Aí é um voo que é longe, que demora umas 15 horas só aquela perna, né? Minha mãe foi quem mais bem definiu aquele voo, disse assim, meu filho, é assim, ó, quando você não aguentar mais, está na metade do caminho. Foi a pessoa que mais bem definiu isso aqui. Aí, com um voo de 15 horas, acaba nordestino como eu, começa a conversar com o povo, né? Vou lá para trás, conversando com o povo, não sei o quê, um bocado brasileiro lá, que eu pegava esse voo Dubai-Rio, indo para o Brasil, e eu perguntando lá, você foi fazer o quê? Aí, sabe o que é que tinha um bocado de gente lá indo fazer, sabe o quê? Na China, no país comunista da China? Fazer o quê? Negócios. Negócios. Você acha que a China é inimiga do capitalismo? Meus queridos, o comunismo entendeu, pós-marxista, pós-gramsciano, entendeu que as leis da economia são, alguns dizem, até comparáveis à lei da gravidade. São indomáveis. São indomáveis. Então, todas as experiências históricas em que se tentou dominar a economia, faliu o país. Então, eles deixam a economia, mas dominam a ideologia por meio desses identitarismos. Então, entendam, todas essas categorizações são meios de domínios comunistas, que querem fazer com que você pense, fale, pense e age de uma forma específica para controlar vocês. E por isso que a divisão hoje é absolutamente ideológica. Não é homossexual, heterossexual, negro, branco, mulher, homem. Eles vão dividindo para conquistar. E a questão racial no Brasil ainda é muito mais complexa, porque é uma negação fática da nossa realidade, que é a miscigenação, é como eu estava dizendo. Eu, quando era criança, eu acho que a turma aqui, eu acho que vocês são bem mais jovens que eu, né? Mas quando era criança, o que é que a gente aprendia nas crianças? A primeira coisa que eu aprendi é assim, ó, nós somos um povo mestiço. Vocês que são mais jovens não viram isso nem a pau na escola. Sugestão, reitor, para o senhor botar aqui, ó, nós somos bota ensinar mestiçagem. Nós somos um povo mestiço. Isso que a gente aprendia. O Brasil deu uma solução à tensão racial. Pelo amor de Deus, se a gente fizer um exame aqui, tem todo tipo de sangue dentro da gente aqui, qualquer um aqui. A cor da pele é de só menos importância. Quantos aqui no Brasil tem família que a metade é preta, a metade é negra, a metade é branco? A metade é bem escura e a metade é branca. E estou falando nos casos em que a mãe é uma pessoa honesta, né, que teve vários pais diferentes, assim mesmo. Pessoa honesta. Você tem a metade de uma cor, a outra metade de outra cor. Por quê? Irmão, de pai e de mão. Vocês não têm não irmão, de pai e de mãe, de cor totalmente diferente. Por quê? Porque nós somos mestiços. Aí você veja que até aí se nega. O comunismo nega e age de maneira perversa. E só para terminar, né, porque o tempo aqui, e uma das formas perversas, estava até conversando aqui com o professor Glauco, é a seguinte, nós tentamos por tudo lá, botar no IBGE a questão de mestiço no lugar de pardo. Eles botam pardo, porque quando a pessoa não sabe, coitado, você vai marcar lá, você não sabe nem o que marcar, o cara diz, pois bote pardo aí. Não é isso? Você não sabe nem o que, é tudo mestiço. É tudo mestiço. A gente vai marcar o quê? Bote pardo aí, o cara bota pardo. O que é que eles fazem com esse pardo? Se você perguntar qual é a porcentagem de negros no sistema carcerário do Brasil, eles vão somar o número de pardos e de negros e vão dizer que é 80 e tantos %. Se você perguntar qual é a porcentagem de negros, por exemplo, na alta administração federal, na magistratura, em qualquer um dessas, eles separam e dizem, não, é 7 e 8%, porque separa os pardos. Não, estou acabando já, irmão. 7 e 8% separa os pardos. Então, assim, para terminar, o meu objetivo aqui é dizer o seguinte, 10 minutos, vou usar 5. Meu objetivo é dizer o seguinte, não temos escolha em nos posicionarmos. É uma questão de vida ou de morte.
Cuidado com o seu filho. Se você disser, eu não tenho tempo de estar perto do meu filho, não sei o quê, depois não venha reclamar. Não venha reclamar. Se seu menino é pequeno até 9 anos, você tem que expor essa criança, dar uma overdose de coisa boa, o que é bom, belo e verdadeiro. E depois, quando ele tiver dúvida, torne aquela criança um especialista na dúvida que ele tem. Posicione-se, posicione-se. É preciso que nós saibamos que estamos sendo atacados por essas ideologias comunistas. E muitas igrejas hoje estão sendo carcomidas de dentro para fora como se fosse um câncer, abrindo as portas para o comunismo dentro da igreja. Estão já tirando Jesus Cristo e botando a cesta básica no lugar. Vamos orar para a cesta básica. Não é que seja errado você fazer assistência social, não, mas o fim da igreja não é assistência social. Assistência social é o meio para a propagação da mensagem da salvação, que é Cristo. Esse é o fim. Estão fazendo isso. E o que é que tem acontecido com isso? Para vocês, quais são as duas ferramentas mais perversas? Na Igreja Católica é a teologia da libertação. É o câncer dentro da igreja. E na Igreja Protestante, missão integral. Cuidado com esses dois cânceres, que são meios de infiltração nas igrejas católica e protestante, respectivamente, para carcomê-las de dentro para fora e torná-las instrumentos comunistas, onde nós deveríamos ter, na igreja e na família, a resistência a tudo isso. Então, pronto, são com essas palavras que eu exponho esse posicionamento, me coloco à disposição caso haja algumas perguntas. Muito obrigado.